A igreja passa ou não passa pela grande tribulação? Mas eu vou ser cirúrgico aqui. A igreja, ela passa pela grande tribulação, Edarlan, mas ela não sofre os danos da grande tribulação. Senão não vai dar pra pagar nada não, né? Não, deixa aí. Olha o que Paulo vai dizer. 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, 7 milésimo de segundo, ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro e nós que ficarmos vivos seremos transformados. Na sétima. Na sétima. Já passou quantas trombetas? 6. E o Apocalipse vai falar que selos serão abertos, né? Cavalos serão soltos. Rapaz, ao soar da última. Ao soar da na primeira. última. A igreja, ela passa pela grande tribulação, Edarlan, mas ela não sofre os danos da grande tribulação. Ou seja, por quê? Porque ela vai estar guardada. Quem for de Cristo vai estar guardado na grande tribulação. Mas a igreja, ela passa pela grande tribulação. Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui no canal da TV Shalom. Eu sou Edarlan Mariano, fundador desse canal. E o meu convidado de hoje é um pregador, homem de Deus, Diego Dias, presidente e fundador do Instituto Teológico IAVÉ, com aulas presenciais e aulas totalmente online também. Pai do Senhor, muito bom ter você aqui. Pai do Senhor, meu amigo Edarlan Mariano, para mim é uma honra estar aqui nesse estúdio e participar de um podcast com a TV Shalom. A gente vai falar já um pouco mais do Instituto Teológico, mas eu queria saber de você uma coisa. Você bebe? Rapaz, tem um energético aí pra gente tomar? Tem um pouquinho de água aqui no meu copo. Vou pegar essa água aqui. E vamos tomar um... Você toma desse? Esse é top, esse é diferenciado. Oi. Pegou o barulho? Deixa eu ver. Deixa eu botar aqui. Peraí. Tem um... barulhinho, ó. Ah, não tem muito barulho, não. É. Tomou energético, eu tenho umas perguntas para lhe fazer. Diego Dias, presbítero da igreja, na Assembleia de Deus. Diácono. Diácono da igreja. Seu servo. Em Ali, Caboto, Caboto, Candeias, Bahia. É cidade praieira, né? É, praieira. É praieira que chama? Praieira? Isso. Terra Glória boa. a Deus. Quantos anos já que serve a Jesus? Edarlan, eu iniciei meu ministério com 11 anos de idade. Hoje eu tenho 29 anos. Então a gente tem aí um tempo bom aí servindo a Cristo. Isso é bom. Na Assembleia de Deus. A gente tem uma trajetória longa aí. Já rodamos aí alguns estados ministrando a palavra. E estudando a Bíblia, lendo a Bíblia, a gente entende que quanto mais a gente conhece de Deus, quanto mais a gente estuda sobre as verdades de Adonai, mais humilde a gente fica. Isso é muito bom. Você está com quanto tempo lá na Assembleia? Eu tô há 13 anos na Assembleia de Deus. 13 anos servindo a Jesus lá. Lá na Assembleia de Deus. Eu tenho muitos amigos que são da Assembleia de Deus. Eu também sou da Assembleia de Deus, mas é uma vertente, a Assembleia de Deus, semeando a mensagem da cruz, meu pastor Gilvan Barbosa. Mas existem umas pequenas vertentes diferentes da Assembleia que você está, para a Assembleia que eu estou, apenas algumas coisas referente a usos e costumes. Tem algum problema da gente falar de usos e costumes aqui? Sem problema nenhum. Não vale atrapalhar nada lá não? Não. Vamos lá. A Assembleia de Deus em si, né, de acordo com seus dogmas, com seus usos e costumes, com o seu padrão, eles não autorizam literalmente o uso da barba, né? Os pastores da Assembleia não usam barba, né? E sim, assim, se você... Existe um padrão bíblico, alguma proibição realmente bíblica que proíba o homem de usar barba, que é pecado o homem usar barba? Não sei se você sabe me dizer de onde vem esse fundamento de usar barba, se não houve esse fundamento, se no costume geral da sociedade, algum tempo presente, o tempo antigo, que é referente à barba. Mas antes de você me responder, gente, tem uma família que eu estou ajudando, que precisa muito da sua ajuda. Eles estão passando uma dificuldade, eles têm criança pequena e estão precisando de uma ajuda. Eu queria pedir aqui a vocês, para vocês poderem se sensibilizar. Na tela vai aparecer um QR Code para você ajudar com o valor no Pix que você puder. Não existe um padrão de valor. Se você quiser ajudar com R$2, com R$5, com 10, com 50, com 100, o valor que você... Eu só tenho R$2 no Pix. Quem não tem pelo menos R$2 para você dar essa ajuda?
Eu estou querendo muito ajudar essa família e eles estão precisando. Eu não vou divulgar nomes aqui, eu não vou ficar mostrando a foto deles, entendeu? Eu quero preservar isso, mas eu estou querendo muito ajudar eles. Então, se você puder, na tela aí tem um código, um Pix. Então, você vai fazer essa ajuda e eu vou querer muito estar ajudando essa família. Aqueles que puderem, eu vou ficar muito feliz. Não só eu, como a família que vai receber essa ajuda. Comprar um pouco de comida para levar para eles. Eles têm criança pequena. Então conto com sua ajuda. Vamos lá. Usos e costumes. Barba, você pode falar do assunto sendo um pregador da Assembleia de Deus ou não? Com certeza sim. Desenrola. Eu costumo dizer sempre, Ederlan, que aonde a Bíblia não tem voz, eu não tenho ouvidos. Como é isso aí? Aonde a Bíblia não tem voz, eu não tenho ouvidos. A doutrina gera o costume, mas o costume ele não gera a doutrina. Esse assunto aí acerca da barba, como foi citado por você, foi um assunto discutido no Concílio de Nicéia no século IV, no ano 304, onde todos os líderes da igreja se reuniram para discutir acerca desse assunto. E logo houve um entendimento de que o homem que usar barba naquela época, era símbolo de autoridade. Os homens que tinham barba, todos os povos, na verdade, os homens usavam barba. Os íquis, os essênios, os judeus, os egípcios, todos os povos daquela época. Porque usar barba era símbolo de autoridade. O sumo sacerdote, ele usava a barba, né? O próprio Yeshua, o próprio Jesus, sendo judeu, hebreu, ele possuía os seus cabelos compridos e usava barba, né? Mas isso se perde no meio do caminho por conta de conceitos, tradição de ministério para ministério. A Igreja Assembleia de Deus ela tem uma tradição de que o uso da barba se torna pecado. Mas só que a Bíblia define pecado como a transgressão da instrução, como a transgressão da lei. 1 João vai dizer isso, que o pecado é a transgressão da lei, é a transgressão da instrução. Logo, usar barba não é pecado. Mas se a minha igreja, que eu quero congregar, que eu quero estar ali, tem essa tradição, eu preciso ou respeitar ou passar para um outro ministério. Mas, biblicamente falando, o uso da barba não é pecado. Não existe essa ordenança bíblica. Até porque um dos maiores problemas de Jesus com os fariseus da época era a tradição, né? Tanto que no livro de Mateus 11, 28, Jesus vai dizer assim, aprendei de mim que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Todos os rabinos naquela época, eles possuíam os seus discípulos e possuíam uma interpretação da lei. Logo, ele trazia... os rabinos tinham a ideia de eu vou trazer isso aqui, que vai proibir, isso eu vou proibir, e isso eu vou manter. Isso eu vou proibir, e isso eu vou manter. Eles que decidiam. Eles que decidiam o que iria proibir e o que iria manter. Junto com a lei de Moisés. Só que Jesus vem para quebrar esse protocolo e paradigma. Jesus vem para mostrar para os fariseus da sua época que o evangelho que ele traz não é opressor. Não é um evangelho que oprime, não é um evangelho que deixam pessoas sem vida dentro. O que eu percebo hoje, nessa longa caminhada, é que muitas pessoas estão oprimidas dentro da igreja, dentro do evangelho. E o evangelho que Cristo traz não é um evangelho opressor. O evangelho que Cristo vem propor é um evangelho, o meu jugo é suave, o meu ensino é suave, e o fardo que eu quero que vocês carreguem é leve. O grande problema de Jesus foi com os fariseus, tanto que ele vai chamar os fariseus de sepulcros caiados. Ó, vocês querem julgar os meus discípulos por comer sem lavar as mãos. A tradição de comer sem lavar as mãos, mas por que vocês transgridem os mandamentos? Por que vocês respeitam a tradição, mas não cumprem o mandamento? Então, para eles, os costumes e as tradições se tornavam mais importantes do que os próprios mandamentos. Como você falou, pecado é transgredir a instrução, a lei. E mandar não ter barba não é uma instrução. Ter que arrancar a barba não é uma instrução bíblica. Bíblica não. Então, não passa de um usos e costumes. Usos e costumes
da igreja, Como a você Assembleia de Deus e falou, outras igrejas. eu penso do mesmo jeito. Eu convivo com a mesma visão que você. Deve-se respeitar os costumes que já foram estabelecidos naquele lugar, Sim, né? perfeito. Para poder... mas se a pessoa não concorda com aquele uso e costume, a pessoa simplesmente vai congregar Em um ministério em um ministério diferente. Mas ficar ali para poder estar entrando em choque, batendo de testa, não é saudável. Não é saudável, né? Ainda que tenhamos esse embasamento bíblico, né? Mas eu venho da ideia de que essa pessoa precisa buscar um ministério que aceite a barba, sendo que aquela igreja tem uma tradição, tem um costume diferente daquilo que a Bíblia em si ela está nos ensinando. Eu vi um pregador dizer que a gente pode usar barba, porque a gente agora está no tempo da graça. E assim, eu passei a minha vida inteira ouvindo, dizendo que graça é eu receber o bem que eu não mereço. Uhum. Né? Você é o fundador do Instituto Teológico e você, acredito sim, tem muito conhecimento bíblico, acompanho a sua rede social, sem duvidar do seu conhecimento. Mas você poderia me explicar um pouco mais sobre essa questão, o que é? Eu aprendi a vida inteira que graça é eu receber o bem que eu não mereço. O caminho é esse mesmo? Como que é isso? Na verdade, o contexto grego de graça é favor imerecido, né? Só que no hebraico existem palavras plenas, existem palavras de sentido direto e existem palavras que podem ser contextualizadas. Foi o que fizeram com a palavra graça. Graça no hebraico, no grego, é favor imerecido, eu receber aquilo que eu não mereço. Se eu seguir por esse caminho, logo eu entendo que todos serão salvos. Todo mundo deve merecer uma salvação, mesmo. Todo mundo vai receber salvação sem merecer. Sem merecer, porque ninguém merece ser salvo. Todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Mas só que se eu pego essa expressão graça no hebraico, tem uma conotação totalmente diferente. Porque graça no hebraico é hesed. E hesed é uma palavra que é usada num tribunal. Ou seja, eu costumo dizer que Deus é o juiz, e Yeshua é o advogado, e nós somos aqueles que passamos pelo tribunal. Todas as vezes que pecamos, o que é que Cristo quer? Que a gente confesse, que a gente fale a verdade, que a gente fale a verdade. Diferente de como é hoje, né? É diferente desse que, sistema. Às vezes, o advogado pede pro cara ausentar algumas informações. Isso. Né? Mas, no caso, você está falando que com Jesus é diferente. A gente tem que contar tudo. Tudo. Abrir o jogo. Abrir o jogo, abrir o leque. Com Jesus é diferente. Porque o advogado terreno, o que é que ele vai fazer? Ele vai pedir para você contar a verdade para ele ter um argumento para conseguir convencer o júri. Mas com Jesus não tem argumento. Ou é verdade ou é mentira. Né? Ele não coaduna com a mentira, ele coaduna com a verdade. Mas a forma mais direta de... deixa eu ver se eu vou falar a palavra certa. A forma mais direta de se resolver a minha situação é quando eu falo toda a verdade. Toda a verdade. Quando eu abro o leque. Quando eu me abro em todas as esferas para confessar aquilo que eu fiz. No júri aqui, às vezes, se o cara contar tudo... Ele vai preso. Vai condenar. É pra gente, pra eu não ser... Peraí. Às vezes, o cara aqui na Terra não ser condenado, ele tem que ocultar, ele não pode contar tudo. Isso. Já no nosso caso, pra eu não ser condenado, eu tenho que contar tudo. Meu Deus, isso é forte demais. Pra eu não ser condenado, eu preciso contar tudo. Porque quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. E por ser uma expressão usada no tribunal, o que é que fazemos? Confessamos pro advogado que é Cristo, e Cristo vai reivindicar ao Pai para que aplique em nós o hesed, que é a graça, né? E o que é que o Pai faz? Ele aplica em nós o hesed, o amor, a misericórdia e o perdão. Como é o nome? Hesed. Isso. Eu falei certo que Hesed, né? Que é uma expressão hebraica. Graça quer dizer, é amor, misericórdia e perdão. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa expressão no hebraico nem aparece a eternidade. Porque Deus amou a eternidade de tal maneira. Porque o mundo já é do maligno. Deus não ama o mundo, né? Deus ama a eternidade. Ele é pai de quem? Ele é pai da eternidade. Porque Deus amou a eternidade de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu creio. É forte. Misericórdia. As minhas misericórdias são a causa de vocês não serem consumidos. Perdão. E João vai escrever isso. Ele vai dizer: e ele virá e vos perdoará de todos os pecados. Ele chega pra gente e diz assim, ó: Ederlan, o mesmo hesed que você recebeu,
O amor, a misericórdia e o perdão é o mesmo reset que você tem que dar. Filhinhos, amais uns aos outros. Misericórdia. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Perdão. O que é que falamos no Pai Nosso quando oramos? Nos perdoa assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. Eu vou largar aqui, Adela. Posso largar? Entrega. Posso entregar o manto? Sabe qual é o problema da igreja brasileira, da igreja atual? É que está faltando amor, está faltando misericórdia, está faltando perdão. Estamos preocupados com tantas minúcias dentro do evangelho e esquecemos dos órfãos, esquecemos das viúvas, esquecemos do irmão que caiu, que pecou, que errou. Naquela época, sabe como é que funcionava a disciplina? Se você pecasse em um dos mandamentos, você não era afastado da igreja, não. Você era chamado para o concílio e o concílio te apresentava o mandamento que você errou, que você pecou. Não está lá no mandamento, não roubarás? Isso. Você não roubou? Você passaria por uma recuperação. Todos os dias você iria ler aquele trecho do mandamento. Não roubarás, não roubarás. Até você internalizar aquele mandamento. Isso era a disciplina daquela época. Hoje é diferente. Hoje é diferente. Hoje você tem que sentar no último banco, você é excluído de tudo, de todos, das reuniões. Eu lembro que tinha um tempo que até para entrar no culto de doutrina, no culto de oração, só podia entrar depois que o pastor tocasse a campainha. Isso. Você não podia nem entrar para orar juntamente com os irmãos que estivessem disciplinados da igreja. Agora vem cá, Cristo ele excluía ou incluía? Incluía pessoas. Ai, meu pai do céu, peraí, Cristo O ele evangelho é incluía? inclusão. O evangelho é inclusão? Então não é exclusão. Não. Então a igreja está caminhando por um caminho errôneo? Na contramão. Na contramão daquilo que Cristo trouxe para nós? Esse é o grande problema. Isso me preocupa, sendo pregador, conhecendo a Bíblia, né? Porque o problema do evangelho hoje chama-se religiosidade. Isso está matando com muita gente. E o grande problema é que Cristo nunca foi religioso. Ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Ele não veio para os certos, ele veio para os errados. E eu sou um deles. Ele não veio para os perfeitos, ele veio para os imperfeitos. Eu sou um deles. Eu sou o segundo. Porque no dia que estivermos na estatura de varão ou varoa perfeito, ele nos arrebata e nos leva. Deus fez um pedido a Abraão. No capítulo 17 de Gênesis, ele disse: Abraão, ande na minha presença e seja perfeito. Meu Deus do céu. Deus sabia que Abraão nunca seria perfeito. Sabia? Abraão sabia que nunca seria perfeito, mas passou a vida inteira tentando ser perfeito. Então, o que o que Deus queria é que ele passasse a vida inteira tentando ser perfeito. Você não, ande na minha presença e seja perfeito. Rapaz, tá difícil, mas tente. Rapaz, tem dia que tente. Eu quero que você lute diariamente para chegar à estatura de varão perfeito. E se chegar, vem um redemoinho e leva. E arrebata, Deus, né? E leva. É transladado. Sabe qual é o problema? É que fomos ensinados de uma forma errada acerca de santidade. A gente pensa que ser santo está relacionado a indumentárias, a tantos pormenores. E ser santo, a palavra ser santo é kadosh, separado, né? E é separado para influenciar. Olha que interessante. Ser de santo como Deus, como Pai Santo. Ser de santo como Pai Santo. Ser santo é ser separado para influenciar. Tem muita gente dizendo que é santo por aí, mas não influencia ninguém. Não está influenciando dentro de casa. Fica de mal de um bocado de gente. Fica sem falar com um bocado de gente. Não está influenciando dentro de casa, não está influenciando na rua, não está influenciando no trabalho. Eu acredito que uma pessoa é santa quando ela influencia, quando ela empaquita vidas, quando ela através do evangelho, ela ajuda a transformar pessoas. Isso é ser santo, é ser separado para influenciar. Se está influenciando, está sendo santo. Se não está influenciando, não tem santidade nenhuma. Ser santo é ser separado para influenciar. Jesus precisava ser batizado para ser um padrão de vida? Não. É assim, só para eu saber que eu também devo ser, ele se batizou para ser meu, ou ele se batizou para ser santo, ele se batizou para congregar na igreja, ele se batizou para ter oportunidade, ele se batizou para sentar no altar, ele se batizou para tomar ceia. Por que Jesus se batizou? Qual o propósito por trás de tudo isso? O batismo em si, ele não é uma regra para a salvação. Se você me perguntar, Diego, por que eu me batizo? Qual o sentido do batismo? Novo nascimento, né? Mas se uma pessoa que aceitou Jesus hoje, ela não teve tempo de se batizar e ela morreu,
Ela vai ser salva? Ela não vai ser salva porque não se batizou? É uma regra. Entende? Então, o grande problema é que Jesus ele se batizou. Já vi muita gente falando que Jesus se batizou para mostrar exemplo, por causa da graça, né? E a pergunta é, por que Jesus se batizou se ele não tinha pecado? O batismo é para remissão de pecados? O batismo é um novo nascimento, tanto que o tanque é no chão. O mais interessante, o tanque batismal no hebraico é chamado de mikveh, e é no chão, né? E o mais interessante é que quando o pastor pega alguém para batizar, ao mesmo tempo que essa pessoa está morrendo, ela está ressurgindo a vida. O interessante é que batismo não é ressurreição. Batismo é novo nascimento. É por isso que o mikveh no chão, sepultura. Ao mesmo tempo, quando o pastor está imergindo alguém ali no tanque, ele está matando. Pum! Morreu mais um cheirador de pó. Morreu mais um irmão da dancinha. Morreu aquela irmã que gostava de um reggae. Morreu, matou. E agora? Novo nascimento. No mesmo instante que morre, está nascendo de novo. Não é ressurreição. Porque quem ressuscita com a mesma história. Com o mesmo passado. É novo nascimento. Ali Deus está escrevendo. Não é ressuscitar quem acabou de morrer, não. Não, é novo nascimento. Surgindo uma nova pessoa, nascendo uma nova pessoa, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas são passadas e eis que tudo se fez novo. Ou seja, ali está nascendo uma nova história. Porque quem se batiza não ressuscita, renasce. E renasce com a nova história. O passado ficou para trás. Mas só que a pergunta é, se o batismo é novo nascimento, se o batismo é mudança, por que Jesus se batizou se ele não tinha pecado? Ele não precisava. Ele não precisava se batizar? É porque dentro ali dos judeus existia dois tipos de batismo. Um era conhecido como terrilá, que é imersão em água para arrependimento de pecados, e o outro é conhecido como mikveh, que é imersão em água para separação nupcial ou separação sacerdotal. Você vai ver isso no livro de Crônicas, os 24 turnos sacerdotais. Todo dia 15, todo dia 29 tinha batismo entre os sacerdotes. Um rodízio. Ele não foi batizado como a gente é hoje por causa dos pecados. Não. Jesus não foi batizado por conta do pecado. Todo dia 15 e todo dia 29 tinha batismo entre os sacerdotes. E ali existia uma troca de sacerdócio. João é filho de quem? João é filho de Zacarias. Zacarias é sumo sacerdote. Zacarias é do turno de quem? De Abias. Entende? Só que quando Jesus pede para que João batize ele ali na beira do Rio Jordão, não foi para mostrar exemplo e nem por conta da graça. Jesus está dizendo para João, Jesus vai chegar para João e vai dizer, João, me batiza. João vai dizer, Senhor, eu careço de ser batizado por ti e tu vem a mim? Aí Jesus vai dizer, João, para que se cumpra a justiça. Que justiça é essa? Transferência de sacerdócio. Porque ninguém inicia ministério sem autoridade. João está ali na beira do Rio Jordão, transferindo autoridade para Jesus, transferindo um sacerdócio para Jesus. E se você analisar a Bíblia, a partir dali, Jesus começa a exercer o seu ministério terreno. Eu vejo muita gente exercendo o ministério sem autoridade. Vejo muita gente exercendo o ministério sem autoridade. A diferença da mensagem de Jesus para a mensagem dos fariseus era que Jesus pregava com autoridade. Será que a nossa geração, os nossos ministros, os nossos teólogos, os nossos pastores, estão ministrando com autoridade? E tem outra coisa. Será que essa autoridade veio do alto ou está vindo de baixo? É isso, e porque o céu se abriu, veio a voz. É forte. Porque o céu se abriu, veio a voz. E a voz disse, esse é o meu filho amado a quem minha alma me compraz. Ali foi uma confirmação. Ali, na verdade, é uma manifestação tanto do Pai, né? E a pomba representando o Espírito Santo, né? Porque ali manifesta a ação de Deus em confirmar que realmente Yeshua era o Salvador do mundo. Porque se você analisar, todos se batizaram e não aconteceram nada. No dia que Jesus se batiza, acontece aquela manifestação teofônica. E foi muito lindo. E ele, como Salvador do mundo, ele veio trazer a semi-graça, a graça ou a hipergraça? Deixa eu botar mais nesse. Agora eu estou ouvindo falar da hipergraça. Antigamente era só a semi-graça.
aí depois foi pregado a graça, e agora estão pregando a hipergraça. Como é isso aí, velho? Rapaz, sei não, velho. Eu hoje, diretor de um instituto teológico dela, o que está acontecendo? Os caras estão querendo reformular todo um conceito teológico. Sim. Existe uma questão de reformulação. Acredita-se que estamos vivendo um período, né, milenial. É um conceito novo que estão propondo aí na maioria das escolas teológicas. Conceito. E o que é que acontece? Eu fico preocupado com essa questão da hipergraça, da mega graça. Isso é o quê? É que pode tudo? É que nada mais é pecado? Na verdade, tudo é normal. Tudo é normal. Né? Venha como estás. Você entra para o evangelho, você confessa a Cristo, mas você não precisa mudar não. Fique como você está. Seja do jeito que você está. Mas qual era a mensagem de João na beira do Rio Jordão? Raça de víboras, serpentes venenosas, arrependei-vos, porque é chegado o rei. Eu não acredito no evangelho que não tenha arrependimento. O evangelho... Sem renúncia. Sem renúncia. A palavra arrependimento no grego é mudança de mentalidade, mas só que no hebraico é mais profundo. Porque a palavra arrependimento no hebraico é techuvá, e techuvá é retornar ao ponto inicial. Lembra do que ele disse para a igreja lá no Apocalipse? Lembra-te de onde caístes e volta a praticar as primeiras obras. Eu sinto a presença de Deus aqui, sabe por quê? Porque quando o filho pródigo, ele peca e sai da casa do pai, de perto do pai, quando ele perde tudo, ele reconhece o seu estado pecaminoso. Ele vai dizer assim, olha o que o texto vai dizer. E caindo em si, ele disse, quantos jornaleiros do meu pai. Isso aqui é percepção de existência. Isso aqui é consciência. Porque uma das coisas que nós não fugimos nunca da nossa consciência. Quando Adão pecou lá no Éden, quando o homem peca, Deus usa 4 formas para trazer o homem de volta. Quando o homem peca, Deus usa 4 formas para trazer o homem de volta. A primeira é consciência, porque a consciência acusa. Quando você peca, você tem consciência que você pecou. Segundo, profecia, palavra. Porque às vezes pecamos e vamos para um culto, o pastor está ministrando e você sabe que aquela palavra é para você, você não quer aceitar. Não, isso não é para mim não, isso é para o meu irmão do lado. Profecia subjetiva. Às vezes você está no culto, você sabe que você está roubando, aí a pregadora ou o pregador diz, para de roubar. Isso não é para mim não, é para o outro. Aí Deus usou 3, né? Você não quer escutar, ele usa a profecia diretiva. É quando uma irmã cheia de Deus, um irmão cheio de Deus, chega para você e diz, Ederlan, para de fazer tal coisa. Deus não está se agradando. Se você disser que aquela irmã não está sendo usada por Deus e disser que aquela profecia é mentirosa, você não está dizendo que a irmã está mentindo, não. Você está dizendo que Deus está mentindo. Sabe o que acontece? Ele te mata. Diego, Deus mata nesses dias que nós estamos vivendo hoje, na graça, mata. E eu te provo biblicamente. Ananias e Safira morreu aonde? No tempo da lei ou no tempo da graça? Da graça. Jesus não, ele dá. Entenda, por favor. Ele vai usar as 4 formas para trazer você de volta. E você não está entendendo o propósito dele? A única alternativa. Deus fez isso com Adão no Éden. Deus usou a palavra, a consciência, a profecia subjetiva. Adão, onde estás? Porventura comeste do fruto que eu te ordenei não comer? Ah, Senhor, ele não confessou. A mulher que tu me deste, que me deu do fruto, a mulher não confessou. E jogou a culpa para a serpente. Aí Deus sabe o que é que vai acontecer? As 4 consequências do pecado. Desfiliação, maldição, separação e morte. As 4 consequências do pecado. Desfiliação. A Bíblia vai dizer no Gênesis que Adão, depois que peca, ele fez um filho à sua própria semelhança e à sua própria imagem. Ou seja, o homem perdeu a semelhança de Deus. Separação. Ele tirou o homem do jardim. Desfiliação, separação, maldição. Maldita é a terra por sua causa. E morte. Se eu te provar na Bíblia que Adão morreu no mesmo dia que pecou. Entrega. Diego, Adão morreu no mesmo dia que pecou. Porque a Bíblia vai dizer que Adão viveu 930 anos e morreu. Mas só que no calendário de Deus, um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia antes de completar um dia no calendário de Deus. Porque a palavra, a palavra dele não cai por terra. Porque ele diz assim, no dia que tu comer, tu morre. Morreu. A morte chegou. Então, Deus usa. Davi, Ederlan, só não morreu porque confessou. Quando o profeta chegou para ele e contou aquela historinha, ele, rapaz, esse homem tem que sofrer 4 vezes mais. Aí Natan disse assim, esse homem é você, Davi, pequei. Fui eu. Ele confessou. Aí muita gente não entende. Por que Davi era um homem segundo o coração de Deus?
Porque Davi tinha um coração quebrantado. Ele não chegava com historinha diante de Deus, não. Ele contava a verdade. Eu pequei, Senhor. Ele tinha um coração arrependido, quebrantado. Essa questão da graça, da hipergraça, da mega graça, isso não tem coerência com as escrituras. As escrituras dizem que você se aproximar de Deus, você precisa se arrepender. A base é essa, arrependimento. Se tiver uma outra vertente, se tiver um outro conceito com fundamentação bíblica, eu posso até aceitar. Mas aonde a Bíblia não tem voz, eu não tenho ouvidos. Aonde a Bíblia não tem voz, eu não tenho ouvidos. A minha regra de fé, a minha fundamentação teológica não é os conceitos, é a palavra de Deus. O conceito sem a Bíblia ela não define nada, até porque nenhuma... Olha o que Pedro vai dizer. 1 Pedro 1,20. Nenhuma das sagradas escrituras deve ser de interpretação pessoal. Sabe qual é o problema? Eu interpreto do meu jeito, você interpreta do seu jeito, o outro interpreta do seu jeito. E quem é que está com coerência? Quem é que está falando a verdade? Se a Bíblia diz, e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é que está com a verdade? Será que essa verdade que eu estou pregando está libertando? Sua verdade está libertando? Está transformando mesmo? Será que essa verdade está aproximando o crente, a pessoa que está indo no culto lá de Deus? Existe um grande problema conceitual. Elas podem ser pregadas de uma forma um tanto diferente Sim. um do outro, mas que vai ter o mesmo propósito. O mesmo propósito. Né? Tipo assim, você vai pregar uma passagem bíblica, eu vou pregar a mesma passagem bíblica de uma forma diferente, mas a conclusão do propósito é o mesmo. É o mesmo, o propósito. Salvação do ser humano. Transformação regeneração, perdão, arrependimento. Essa é a mensagem de João. Não existe outra mensagem. Então essa questão da hipergraça aí, meus amigos, me perdoem, mas a graça que Cristo veio nos apresentar é totalmente diferente dessa. É a graça do amor, da misericórdia, do perdão e do arrependimento. Vamos lá, a gente está no Novo Testamento. Está no Novo Testamento aí. Eu vou puxar um assunto aqui que eu acho que está um pouco fora do roteiro. Né? Vamos lá. Dízimos e ofertas. Continua ou fica por aqui? Continua. Dízimos e ofertas. Dízimos e ofertas. Vamos lá. Para você me falar um pouco sobre dízimo e oferta. Né? Eu já ouvi vários... É porque quando eu vejo mais alguém falar sobre dízimo no Novo Testamento, né? Falar mesmo dízimo, tem que dar dízimo. Geralmente quando eu vejo são pastores presidentes, pastores que dependem daquele dízimo. Mas vamos lá. Antes de você falar sobre dízimo e oferta, eu vou mais uma vez aqui pedir a sua ajuda. Tem uma família que eu estou querendo ajudar. Eles têm criança pequena e estão precisando muito da ajuda. Eles mal têm o que comer às vezes. E eu queria que você, se pudesse, está aparecendo na tela aí o número de um Pix. Você pode ofertar o valor que você puder. A contribuição que você puder. Se você quiser dar R$2, R$5, o que você puder mandar. Eu acredito que ninguém, pelo menos, eu não vou nem dizer que ninguém. Acredito que dificilmente vou encontrar alguém que não tenha pelo menos R$2 no Pix, que possa ajudar 5, 10, ou 15, ou 20, o que você puder, para eu comprar um pouco de mantimento, para ajudar essa família que está precisando muito. Então tá aí o Pix na tela, o valor que você puder será muito bem-vindo. Diego Dias, fundador do Instituto Teológico IAVÉ de Ensino. IAVÉ, com aulas presenciais e aulas online. Dízimo e oferta. Esse pode assunto... falar no velho e no novo ou não? Pode a gente vai fazer... Já não sabe que o nome nem é velho, né? Que o nome, né? Na verdade, não existe nem velho e nem novo. Existe uma aliança, né? Sim. E existe a renovação da aliança, que é a Brit Hadashah, a renovação Como da nome? aliança. Brit Hadashah. É a renovação da aliança. O Eterno fez uma aliança. Porque se eu digo velho e novo, eu estou fazendo uma mudança, né? Sim. É que nem... existe um texto na Bíblia que vai dizer: mudou o sacerdote, mudou a lei. A lei não muda, a lei é imutável. E aí? Mudou o sacerdote, transpôs-se a lei. A lei é transposta, ou seja, saiu de mim e passou para você. Mudar não é que vai mudar o padrão, não. Mudar é vai passar de um pro outro. Vai passar de um pro outro. A lei, as mesmas que existiam. As mesmas que existiam. Então, como termo ali... Mudou o sacerdote, muda-se a lei, quer dizer, ó, mudou o pastor, agora pode mudar as coisas aqui, os usos e costumes, porque mudou de pastor.
Eu via muito isso, velho. Não, mudou. O pastor mudou, né? Então, mudou o sacerdote, pode mudar agora aqui algumas doutrinas da igreja. A lei é imutável, a lei não muda. A lei é única. O Eterno vai dar para o seu povo 613 mitzvot, 613 mandamentos. A Bíblia ela tem 40 fundamentos, 4 níveis de revelação e 10 palavras, que são os 10 mandamentos. Né? É o decálogo, é a base, é o tripé. Existe a base, né? Que são as 10 palavras. E essa questão do dízimo e oferta é um assunto polêmico, um assunto emblemático, é um assunto pouco discutido. E eu aprendi que dízimo, né, é reconhecimento. Quando eu devolvo aquilo que eu tenho que dar ao Eterno, eu estou reconhecendo os beneplácitos, os benefícios que ele tem me feito. Glória a né? Deus. Devolver a Deus não é uma obrigação, é reconhecer aquilo que ele fez na minha vida. Tipo, eu já vi pastor meio que amedrontar assim, se não der o dízimo, vai vir o gafanhoto, vai vir o satanás, vai vir o bicho papão e vai comer vai destruir sua casa toda, cortador. Eu posso falar rasgado aqui? Pode. Ali o texto de Malaquias está falando das fases dos gafanhotos. Tinha o migrador, o cortador, o devorador, né? E o dízimo naquela época era dado através das colheitas. Tinha as moedas, né? Quem poderia dar através das moedas. Cristo vai chegar para os levitas e vai dizer, ó, eu sou a sua herança. Os levitas não tinham possessão, não tinha de onde tirar sustento e substância. Então, eles iriam sobreviver através dos dízimos e das ofertas que eram colocadas ali na casa do tesouro, né? Dentro do templo. Isso traria a manutenção do templo, isso traria a manutenção dos levitas que não tinham herança, dos sacerdotes. Né? E o grande problema dessa questão que se você não dizimar, vai vir um demônio, um devorador, o demônio migrador e o demônio cortador. Deixa eu falar uma coisa para você. Demônio destruidor. Demônio destruidor, né? É os 4. A forma de repreender os 4 demônios das finanças. Isso é pregado muito dentro da teologia da prosperidade, né? E o ensino teológico Yahvé, ele vem com a estrutura e com o ensino muito um pouco parecido das outras escolas, né? Porque o conteúdo programático é o mesmo, mas eu trago dentro do meu conteúdo um pouco de cultura hebraica, né? Que expande um pouco a sua consciência em alguns assuntos dentro das Sagradas Escrituras. Essa questão do demônio cortador, migrador, isso é uma ideia criada dentro da teologia da prosperidade. Porque muitas das vezes o sofá tá lá, o menino fica pulando no sofá o dia todo, a mãe coloca a culpa no devorador. A irmã coloca a culpa no devorador. Não foi o devorador, foi o menino que pulou no sofá o dia todo. Ela tem um limite no cartão, aí compra fora do limite que pode pagar, né? E coloca a culpa no devorador. Não pagou porque foi o devorador, porque esqueceu de dar o dízimo, aí se tivesse dado o dízimo, ela ia conseguir pagar o cartão. Não existe. Foi uma falta de planejamento financeiro. Foi uma questão de autorresponsabilidade. O problema do ser humano é que ele quer sempre encontrar culpado, né? E eu não tô defendendo um satanás aqui. Ele não tem advogado aqui. Ele não tem advogado na terra. Não vou defender esse miserável. Mas colocar a culpa... A coisa é tão séria que tem gente que o devorador não chega nem perto, porque senão ele roubaria, ele gastaria as economias do devorador. Tem gente que o devorador não chega nem perto, porque o devorador tá dizendo assim, ó, se eu chegar perto desse crente ou dessa pessoa, ele vai acabar até com as minhas economias, porque não tem um planejamento financeiro, não tem um controle financeiro. Eu aprendi uma coisa dentro da Bíblia. Isso independe de ser cristão ou não. Na vida você precisa respeitar princípios. Existem princípios para a vida financeira, existem princípios para a vida sentimental, existem princípios para a vida... Tudo na vida é através de princípios. Qual é o princípio para eu ter uma vida financeira estabilizada? Economizar, poupar, controle financeiro, controle de gastos, né? Devolver aquilo que é de Deus. Eu preciso devolver sim, porque eu estou reconhecendo, né, aquilo que ele fez na minha vida. Eu preciso ter esse planejamento. Isso é princípio, é um planejamento. Qual é o princípio para a minha vida sentimental estar bem? Né? Eu cuidar. Qual o mandamento da Bíblia para os maridos? Maridos, ama as esposas. É princípio, o amor. Né? E eu aprendi dentro da Bíblia que o amor não é um sentimento. Isso aqui é forte. O amor nunca foi um sentimento como nós fomos ensinados pelos gregos. Amor é um mandamento. O amor filho, o amor estorge, o amor eros, o amor ágape. Ainda
colocaram na nossa mente que o amor de Deus é incondicional. Se eu digo que o amor de Deus é incondicional, o amor de Deus aceita tudo. E o amor de Deus não é incondicional, o amor de Deus é condicional. Quer me seguir? Venha. Negue-se a si mesmo. Venha, negue-se a si mesmo. Tome a minha cruz. E se, aqui não é bagunçado, não. Aqui você não pode vir de qualquer jeito, não. Então essa teologia da hipergraça aí, essa ideia da hipergraça aí, não tem coerência com as Sagradas Escrituras. Tem que negar a si mesmo. Naquela época, para uma pessoa ser discípulo de Adonai, de Yeshua, primeiro, ele precisava renunciar a tudo que ele tinha. Ele precisava levar o jugo de Cristo. Ele precisava renunciar tudo, renunciar às coisas que outrora ele praticava para seguir a Cristo, né? E Yeshua ainda perguntava: está disposto a morrer em prol do Evangelho? Não era de qualquer jeito. O amor de Deus nunca foi incondicional. Então, se eu digo que o amor é um sentimento, sentimentos ele pode mudar. O amor é um ser. Olha o que a Bíblia vai dizer. Deus é amor. Amor é mandamento. Se o homem ama, a mulher se submete. Mulher, sede submissa aos vossos maridos. Sabe qual é o problema da minha geração? É que a minha geração não quer amar, não quer cuidar, não quer zelar, não quer preservar e quer submissão. Quando eu amo, a mulher se submete, ela faz com carinho, ela faz com vontade, ela faz as coisas com desejos, porque ela está vendo o amor, ela está vendo o cuidado, ela está vendo a dedicação, o respeito, a cumplicidade, né? Até para ser amado por Deus, Jesus ele disse: aquele que amar o filho, o amor do Pai estará nele. O amor do Pai estará nele. Aquele que amar o filho. Então assim, eu já há muito tempo, há muitos anos, eu passei a desacreditar na questão de que alguém vem pela dor. Vem pela dor. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Eu acredito que pessoas só são aceitas por Jesus com amor. Com amor. Eu posso até acreditar que no momento de dor, de solidão, no momento de desespero, no momento próximo da morte, a pessoa descobriu quão valioso é o amor de Deus e o amor. Agora, eu vim pela, tipo assim, o cara falou, vim pela dor, eu não queria vir, eu não... Então assim, Deus ama aquele que ama o seu filho. Perfeito. Então, para ser amado por Deus, tem que amar o filho. Então, para amar o filho do cara, se você vier pela dor, você tá aqui só por estar, aqui forçado, o pai não ama não. Mas se você veio e você ama o filho, eu tenho uma pergunta para lhe fazer aqui. Também tá fora da programação, né? Se não der, eu corto essa parte, não tem problema, viu? Só até onde você pode ir. A igreja passa ou não passa pela grande tribulação? Pergunta emblemática, polêmica. É porque existem, na verdade, 3 vertentes teológicas e eu chamo de conceito. O pré-tribulacionista, que não passa pela grande tribulação, o mid-tribulacionista e o pós-tribulacionista. Mid e meso é a mesma coisa, né? O pré é aquele que não passa, o mid é aquele que passa uma parte da grande tribulação e o pós é aquele que não vai passar pela grande tribulação. Então tem 3 vertentes: o que não passa, o que passa um período e aquele que vai ser arrebatado antes. Vai ser arrebatado antes da grande tribulação. Não, esse é o primeiro. O pré-tribulacionista. O pré, antes da tribulação, Jesus leva. O mid que passa no meio da tribulação, Isso. Jesus leva. E o outro, depois que passar pela tribulação, Jesus leva. Você qual dos 3? Tem 3 vertentes teológicas. Eu quero ser o primeiro. Eu quero ser o primeiro. A pergunta é: quem é que está com a verdade? Se é conceito, vamos partir do pressuposto. São conceitos baseando-se em textos bíblicos, né? Mas o que é que a Bíblia diz? Olha o que a Bíblia vai dizer. E depois da tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá e a lua não dará mais a sua luz. Quando Yeshua voltar, vai acontecer um eclipse solar e um eclipse lunar ao mesmo tempo.
Olha que interessante. No arrebatamento da No igreja. arrebatamento da igreja. Eclipse lunar e eclipse solar no mesmo tempo. Você não vai dar pra pagar nada não, né? Não, deixa aí. Ah. O que é que acontece? O grande problema, e eu vou lhe dizer que a igreja ela vai passar pela grande tribulação. Diego, a igreja vai passar pela grande tribulação com base bíblica. Eu vou falar para você que aonde a Bíblia não tem voz, eu não tenho ouvidos. E o que é que a Bíblia vai dizer acerca da grande tribulação se tem três conceitos? O que é que acontece? A igreja ela passa pela grande tribulação, mas ela não sofre os danos da grande tribulação. Hã? Peraí, quem foi igreja? Quem for de Cristo? Porque tem muita gente dizendo que a igreja não é. Como os hebreus na Babilônia. Perfeito. Como os hebreus na Babilônia. Como Noé. Lembra de Noé? Noé passou pelo dilúvio? Passou. Passou pelo dilúvio. Passou, mas passou aonde? Guardado aonde? Dentro Da da arca. Em Êxodo, a praga não veio, a praga dos primogênitos? Isso. Mas quem tinha marca onde? Na porta. Não sofreu? Quem estava no padrão da obediência. Olha, Houve uma que instrução. forte. Olha que forte. Houve uma instrução, né? Não sei se é Aí- esse texto, não sei se é o capítulo 18 de Apocalipse. Direi pra grande Babilônia, povo meu, sai de dentro dela. Sai de dentro. Isso aqui o pau tá quebrando aqui já, velho. Nessa hora aqui, meu irmão, o couro tá comendo já. Isso aqui não foi antes, não. A igreja, Sei é lá, lógico. A igreja ela passa pela grande tribulação, Edalan, mas ela não sofre os danos da grande tribulação. Ou seja, por quê? Porque ela vai estar guardada. Quem for de Cristo vai estar guardado na grande tribulação. Mas a igreja ela passa pela grande tribulação. Bem, são quantas trombetas? É 7 ou 14? 7. Peraí. As trombetas do Apocalipse são as mesmas trombetas que Paulo falou? Lógico que sim. Olha o que Paulo vai dizer. 1 Coríntios 15, 52. No momento, no abrir e fechar de olhos, 7 de segundo, ao soar da última trombeta, os mortos ressuscitarão primeiro e nós que ficarmos vivos seremos transformados. Na 7ª. Na 7ª. Já passou quantas trombetas? 6. E o Apocalipse vai falar que selos serão abertos, né? Cavalos serão soltos. Rapaz, ao soar da última. Ao soar da Não é na primeira, última não. trombeta. Não é na primeira, é na Tô com a última. primeira, galera. Vamos cair fora daqui. Não, é na última. Peraí. A parábola das 10 virgens. Isso aqui é muito profundo. Rapaz, isso vai Isso aqui é dar muito profundo. manga pra pano, é pano pra manga, velho. Mateus 25, né? Da Da parábola das 10 virgens. É. A Bíblia vai dizer que e à meia-noite. Ali está falando de uma festa. Na festa de Yom Teruá, as trombetas tocavam 7 horas. Tocavam de hora em hora, na verdade, né? E as lâmpadas na lamparina das virgens, elas teriam que rodar 7 horas ininterruptas. Eram acesas às 18 horas e teria que rodar até 1 hora da manhã. De 18 para 19, 1 hora. De 19 para 20, 2 horas. De 20 para 21, 3 horas. De 21 para 22, 4 horas. De 22 para 23, 5 horas. De 23 para meia-noite, 6 horas. De meia-noite até 1 hora da manhã, 7 horas. Quando dava 1 hora da manhã na festa de Yom Teruá, a última trombeta tocava. Mas peraí. O amado veio que horas? Meia-noite. É por isso que a Bíblia diz: se os dias não forem abreviados, nenhuma alma se salvaria. Ele abreviou. Ele não veio 1, ele veio meia-noite. Então você tá me falando que isso já poderia ter acontecido e ele tem abreviado os nossos dias É uma- pra não perder a galera toda. É uma prefiguração profética. Existe uma prefiguração profética ali no texto. E o mais engraçado Ele tá dando tempo. ele tá dando tempo Com o intuito de não perder ninguém. de não perder ninguém. O mais interessante é que se o azeite teria que rodar até 1 hora da manhã, por que 5 tinha e 5 não tinha azeite? Se o azeite na lamparina de todas era suficiente para rodar até 1 hora da manhã, mas deu meia-noite, 5 tinha azeite na lamparina e 5 não tinha mais. A pergunta é, fez o que com azeite? E azeite representa a santidade. Azeite representa a presença do Espírito Santo. Azeite representa o fogo do Espírito, né? O azeite representa a separação. O azeite tem várias representatividades. A pergunta é, fez o que com azeite? Sabe qual é o problema da minha geração? É que está gastando azeite com aquilo que não é para gastar.
Tá gastando azeite para estar discursando, com tantas coisas, tá gastando azeite para falar mal de tanta gente, tá gastando azeite com coisas tão simplórias dentro do evangelho e não está se preocupando com o principal, que é o espiritual da igreja. Eu prego muito em alguns lugares e a gente vê a decadência espiritual de algumas igrejas. Isso aqui é preocupante. Porque olha o que a Bíblia diz, que serão muitos chamados e poucos escolhidos. A Bíblia vai dizer que naquele grande dia 5 entraram e 5 não entraram. Isso aqui é uma configuração profética. E bateram na porta: noivo, no teu nome nós expulsamos demônios. Diego, você está me dizendo que tem gente dentro da igreja expulsando demônio que vai ficar? Vai ficar. No teu nome nós falamos em outras línguas. No teu nome nós profetizamos. Sabe o que Yeshua vai dizer? Se fosse no meu nome, vocês estariam aqui. Então, nobres, a grande questão não é pregar, não é cantar, não é participar de culto. A grande questão aqui é permanecer com a lâmpada acesa. Salvação vai ser para aqueles que permanecerem com a lâmpada acesa. Mas, Diego, eu tô fraco. Diego, eu tô indo me arrastando. Diego, a lâmpada está quase se apagando, mas ainda não apagou. E antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus bradou: Samuel, a lâmpada só não pode se apagar. Mas se estiver quase apagando, se estiver se arrastando, não se preocupe. O Eterno está dizendo para nós nessa tarde: você continua sendo da promessa. Você continua, porque o grande problema é que muitas das vezes a nossa lâmpada está se apagando, às vezes o crente se esfria e muitas das vezes ao invés de ajudarmos, nós criticamos ele. Ao invés de darmos a mão, nós colocamos para escanteio, né? Mas Deus está dizendo para nós, não. Ainda que a lâmpada esteja quase apagando, se tiver um restinho de azeite ainda, eu consigo transformar, mudar, te fortalecer, te encher de novo, porque Deus é aquele, mais interessante, eu acho isso lindo, que Deus é aquele que consegue fazer um vaso novo utilizando a mesma massa. Deus é aquele que consegue fazer um vaso novo utilizando a mesma massa. Deus ele não faz acepção de pessoas. Você falou um negócio aí, o cara expulsou demônio. Assim, ó, o cara tá vendo as manifestações do Espírito Santo acontecer no seu ministério, não significa dizer que ele está vivendo uma vida de acordo com as Escrituras Sagradas. Perfeito. Quando Jesus libera os 70, que eles voltam trazendo um resumo da história, eles disseram que até os demônios se sujeitavam a eles, né? Perfeito. Judas estava entre eles. Judas está expulsando demônios. Judas estava entre eles ali. Então Judas também está fazendo a obra, está expulsando demônio. Porque conhece muita gente que acha que ver manifestação do Espírito Santo na mensagem dele, ele acha que aquilo ali é uma aprovação divina do que ele tem feito, da vida dele diante de Jesus. Por exemplo, o cara está fazendo o que quer da vida, mas quando ele prega, o fogo cai. Gente é curada, gente é liberta, tem salvação de alma. E ele entende automaticamente que aquilo ali é uma aprovação divina para a salvação. Mas interessante é que a salvação ela não é por obras para que ninguém se englorie. Tem muita gente pensando que vai ser salvo pelas obras, por essas manifestações. Mas a mesma raiz... Eu posso falar isso ali, não? Posso falar isso? Pode. Mesmo? Rapaz, a mesma raiz da palavra Shedim, que é demônio, é a mesma raiz para a palavra Shaddai. O que quer dizer? Deus. Shaddai é o Shaddai. Sim. A mesma raiz no hebraico para a palavra Shedim, que é demônio, é a mesma raiz para a palavra Shaddai, que é o Shaddai, né? A pergunta é, eu preciso entender de qual fonte está vindo essa água. De Shedim ou de Shaddai? É como você falou. Não é porque está tendo manifestações que Deus está provando. Aí eu preciso entender de qual fonte está vindo essa água. Porque de uma nascente não pode jorrar duas águas. Ou jorra água doce, ou jorra água amarga. A gente vê muita gente misturando as águas aí. Mas Deus está abençoando o cara. O cara tá fazendo o que quer da vida e tá vendo promessa se cumprir. O cara tá vendo Deus elevar o nível dele, ele pregar. Por exemplo, a gente tá com fome.
tome maná, enjoei de maná, tome carne, tô com sede, beba água do rio, a água tá amarga, vou fazer a água ficar doce. A água tá até doce, mas a água tá meio natural, não tem mais geladinha não, tem rocha. Água geladinha, a água da roça que sai da pedra. Coisa geladinha, boa. o que mais? De noite tá muito frio, coluna de fogo aí, dá uma esquentada. Água doce, gelada, de noite tá fresco, tá até, de dia tá muito abafado, nuvem, só pro ventinho, então de dia tá confortável, de noite tá confortável, comida não falta, água não falta, mas minha roupa tá meio apertada, tá boa, cresce roupa no corpo, o que mais vocês querem? Rapaz, a gente tá vivendo aqui, tá show de bola, velho. Vou matar todo mundo. Sai daí, Moisés. Não vale, ninguém vale nada aí. Como não vale nada? O senhor tá dando comida, tá dando água, o senhor tá dando roupa, o senhor tá dando tudo a eles. Vou matar todo mundo, Moisés. Eu tinha uma interpretação errônea acerca do porquê Moisés não entrou na Terra Prometida, porque Moisés não entrou na Terra Prometida. Alguns vão dizer que Moisés não entrou na Terra Prometida porque feriu a rocha, Deus mandou cirou naquele momento, e tantas coisas que existem por aí, tantos conceitos. Mas eu vou ser cirúrgico aqui. A única coisa que fez Moisés não entrar na Terra Prometida foi ele ter se colocado no lugar do povo. Quando Deus disse, eu vou matar. Moisés disse, não, Senhor, não mata não. Sabe o que Moisés faz? Moisés ele se coloca no lugar do povo. Isso aqui é intercessão. Moisés fez a mesma coisa. Moisés é uma tipologia de Cristo. Moisés se colocou no lugar do povo. O que foi que Cristo fez? Cristo se tornou mediador entre Deus e o homem. Sabe o que Deus disse? Tá bom, Moisés. O povo entra, mas você não entra não. Você vai levar carga. Agora, o mais interessante é que o povo era miserável. Um povo murmurador. Um povo que tinha tudo na mão. Senhor, eu queria estar Moisés, eu queria estar no Egito, comendo minha cebola, sendo oprimido. Véi, quem tem saudade de cebola? Mentira, velho. Mentira. Cebola um negócio miserável pra se mastigar, pra se degustar. Tá no Egito lá. Você mastigando cebola, comendo pepino. Aí Deus manda maná. Eu tinha saudade da lasanha de faraó, da comida, cebola. dos banquetes, de manjar na... Tinha saudade da cebola. Moisés só não entrou na Terra Prometida porque se colocou no lugar do povo. Isso aqui é intercessão. Eu poderia falar aqui sobre os 7 tipos de oração: súplica, intercessão, rogo. Então né? ele se põe e faz diante de um povo onde Deus queria liberar uma sentença. Isso. E por causa disso, ele não entrou. Ele deixa de receber uma das grandes promessas que ele tem na sua vida. Perfeito. Então, quando Deus diz que vai fazer, deixa Deus fazer do jeito que ele quer. É forte. Isso é forte. Ele perde uma das grandes promessas dele. Ele viu a terra, mas não entrou na terra. Porque aí o cara disse que ele entrou aqui quando ele veio, o corpo tá segurado. Dizem, né? Existe um conceito aí, né? Pra gente finalizar, a gente vai falar sobre as 2 testemunhas? Só isso aí pra finalizar? Dá? Sobre as 2 testemunhas? Quem era? É Moisés e Elias mesmo. Eu já vi pregador aí do Gideão dizer que ela é Moisés e Elias, que um tem poder no fogo, um tem poder na água. Acho que é assim. Ou deixar essa pro próximo. É um assunto emblemático. O anticristo vai vir da igreja mesmo, vai ser um político. Você é direita ou esquerda? É um assunto pra gente discutir numa próxima live com mais profundidade. Eu sou Brasil. Eu sou antipetista. Eu sou Brasil. O grande problema é dela. Eu tava conversando até com um amigo meu de Candeias, ele é envolvido dentro da política. Eu estudo. Minha tia saiu candidata, eu procurei estudar um pouco de política. Ela não ganhou, mas assim, eu vejo que é um meio um pouco complicado. Por quê? Porque o Brasil ele não tem partido. Nenhum partido é dono do país. Né? A gente precisa de lideranças fortes, a gente precisa de lideranças competentes, a gente precisa de uma gestão competente, a gente precisa de uma gestão aberta. Eu estou falando em todas as esferas, tanto na presidência, tanto nas prefeituras. Eu acho que a gente precisa discutir mais acerca desse assunto chamado política, até dentro da igreja mesmo. Diego, não concordo, um cristão está dentro da política. Se não fosse um cristão dentro da política, muitas leis já estariam aí sendo concretizadas
e um grande problema estariam surgindo aí dentro do próprio evangelho, né? Dentro do nosso próprio sistema. E o que eu mais fico chateado... Mas, Diego, José era o quê? José era governador do Egito, no Egito, gente. Né? Daniel era o quê? Daniel era príncipe. Era uma das lideranças fortes ali. José de Arimateia e outros. Né? O que eu não posso é me contaminar. O que eu não posso... Dá para permanecer seguindo os princípios dentro da política, ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Eu não vou julgar ninguém. A Bíblia diz que por eu não julgar segundo a aparência, mas segundo a reta justiça. Se tiver fundamentação, se tiver alguma coisa que o cara fez de errado e alguém provar, eu vou concordar. Tá errado, tem que ser punido e acabou. Mas se não tiver esse fundamento, eu não vou sair julgando ninguém. Porque o cara tá dentro da política é ladrão, porque o cara é pastor, tá dentro da política. Não, de maneira nenhuma. Eu concordo plenamente que precisamos ter representantes evangélicos dentro da política. Eu concordo que a nossa presidência precisa trabalhar em prol da nação, não em prol de partidos, né, políticos, mas em prol de uma nação, em prol de um todo. Né? E o problema é que a massa não anda porque existe o centrão. Né? Se o centrão que de uma forma faz com que ali o presidente trabalhe ou não trabalhe. E isso é o grande problema hoje da nossa nação. Você um dia pode ser um desse futuro candidato a um cargo político? Eu não tenho pretensão, não. Mas se Adonai estiver comigo, eu vou. Gente, estamos chegando ao final desse podcast. Eu vou pedir para o Diego falar um pouco sobre o Instituto para a gente finalizar. Mas antes, vou falar aqui pela terceira e última vez nesse podcast. Se você puder, eu já disse, eu estou querendo ajudar uma família que tem filho pequeno e está precisando de uma ajuda. E nada mais, nada menos que eu quero ajudar a suprir algumas necessidades deles. Não estou aqui para dar luxo a ninguém, nem para mim, estou dando luxo, vou dar luxo a ninguém. Mas eu quero ajudar eles, levar um pouco de comida. Não vou ficar mostrando a cara de ninguém aqui, eu quero poupar essa questão. Meu propósito é só ajudar, não é estar expondo ninguém. Então, vai aparecer na sua tela um código do Pix, você pode dar o valor que você puder. Não vou estabelecer um padrão, R$2, 5, 10, 15, 20, 30, 100. O que você puder, eu tenho aqui R$2. Esses R$2 ajuda, tenho a certeza. R$2 dá para comprar um pacote de cuscuz, já ajuda quem tá precisando, viu? Então tá aparecendo aí um código Pix na sua tela, ajude se você puder, que o Espírito Santo possa fazer você entender o que está acontecendo e você possa liberar essa ajuda. Diego Dias, servo do Senhor Jesus Cristo, fala um pouco do Instituto e encerra esse podcast. Gente, em primeiro lugar quero agradecer ao nosso amigo Ederlan Mariano, de longas datas, né, pelo espaço, por nos conceder esse espaço para a gente estar aqui conversando um pouco das Sagradas Escrituras e entendendo alguns temas, né, tão emblemáticos aí que surgem dentro do Evangelho. O Instituto Teológico Yahvé nasce no coração de Deus, né, e um projeto novo, né, é uma plataforma EAD, né, onde a gente tem lá 8 cursos, básico, médio, bacharel em teologia, juiz de paz, liderança cristã, temos também capelania, né, e obreiro aprovado. Você que queira estudar com a gente, o mais interessante é que o nosso instituto, todo certificado, é válido em todo o território nacional, credencial também. Você estuda pela plataforma mesmo, você vai lá, compra o seu curso, valor único, e já começa a acessar através do portal do aluno, vai chegar o seu login, a sua senha de acesso, você começa a estudar, né? E temos também um núcleo presencial lá em Candeias, na IBJ, temos aula presencial, né, do básico em teologia, 2 domingos ao mês, são 4 horas, né, o curso requer uma carga horária, 4 horas de aula, 2 domingos apenas no mês, lá na IBJ da Nova Candeias, né, em Candeias, você que é de Candeias e região circunvizinha, quer estudar com a gente, vem para Yahvé, aqui você aprende de verdade. Mais um podcast aí com a TV Shalom. Que Deus abençoe.